Salve, salve, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa e podcast Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Mas e nesse programa nós discutimos estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero e defender contribuintes. Hoje, não sei se você viu, eu estou transmitindo aqui do escritório de casa, porque eu coloquei nos stories, dê uma olhadinha lá depois. Uma árvore caiu em cima do prédio do meu escritório, gente. Fechou a entrada de pedestre e a entrada e saída de carros. Estimativa de 3 dias para remover de lá. Então eu estou por aqui. Esse programa é transmitido ao vivo todas as terças-feiras, 19 horas e 7 minutos. E as reprises você pode acompanhar em qualquer uma das minhas redes sociais, inclusive no Spotify, para quem eu mando o meu abraço aqui, os ouvintes fiéis do podcast da Advocacia Tributária. E às sextas-feiras, às 11 horas da manhã, nós temos, alternando uma semana e outra, o Advogando em Improbidade e o Eu Advogando para Servidores. Nesta semana, não perca, nós vamos falar sobre compliance em improbidade. Sexta-feira, às 11 horas da manhã, sempre no horário de Brasília. Então registro aqui as primeiras chegadas: Leila, Wellington, Josi, Wanderson, Angelita, Adriano, Sérgio, Edinardo, boa noite para você, meu querido. Júlio, Magda, boa noite. Doutora Renata Maiorano, Paulo, Cal, Dali, Graziele, Arlan e todo mundo que nos acompanha aqui nas nossas transmissões. Lembrando 2 recados importantes. Primeiro, o objetivo desse programa é fazer parceria com seus casos na advocacia. Então, se você tiver no escritório um bom caso em termos de honorários e achar que você precisa de uma ajuda, entre em contato comigo mandando mensagem direta para o meu Instagram, @Professor Maza. E aí a gente conversa sobre os termos dessa parceria. Meus programas têm o objetivo de estabelecer parcerias com você. Manda um alô aqui para a cidade de Imperatriz, no Maranhão, site Fuxico. Seja bem-vindo, pessoal aí de Imperatriz, é a segunda maior cidade depois de São Luís, no Maranhão, né? Que estava para ser escolhida como a capital do Maranhão do Sul, se fosse para frente um projeto de lei com o objetivo de dividir o estado do Maranhão ao meio. Estive em Balsas também, a 3ª maior cidade do estado. Um abraço para os meus queridos aí do Maranhão. Nunca vou esquecer uma camisa que eu ganhei do Motoclube quando eu fui fazer uma palestra pelo LFG aí em São Luís. Uma camisa, aliás, que eu adorei, da diretoria do Motoclube. O pessoal chama de Mortoclube porque ele não está indo muito bem nos campeonatos, mas eu ganhei e fico muito feliz com isso. Advogado Rodrigo Alexandre, por falar em São Luís, está aí na Ilha do Amor, direto da bonita capital do estado do Maranhão. Outro recado importante: eu disponibilizei um aulão gratuito sobre a oportunidade ICMS na conta de luz, conhecida como TUS de TUST. Para você assistir essa aula sobre a mais importante atualidade do momento na advocacia tributária e ganhar de presente o material para trabalhar essa tese, é só você clicar no link que está na minha bio do Instagram. Seja lá se você me ouve, se você me assiste em algumas das redes, então entre no link que está na minha bio do Instagram, @Professor Mas, e não perca a oportunidade de assistir esse aulão sobre TUSD e TUST. Hoje eu tenho a honra de receber aqui mais uma vez, tá, para colaborar com a gente aqui, deixa eu ver se ela já está por aqui, gente. Deixa eu dar uma olhadinha se ela já chegou por aqui. Vamos ver. Acho que você tem que pedir, Paula, de novo para entrar. Então, tivemos uma live a semana passada que fez muito sucesso com a Paula Cortellini, olha ela aqui. E muita gente pediu para ela voltar, ela está voltando hoje para uma live em colaboração, falando de uma outra oportunidade de negócio na advocacia tributária. Eu acho que você precisa solicitar
Paula, por favor, para você participar, vamos ver se já tem uma solicitação sua aqui. Tem bastante gente aqui. É uma solicitação para entrar ao vivo, Paula. Vamos ver. Na verdade, já tem aqui. Não, foi a Nájila que pediu. Eu acho que você tem que pedir, Paula. Hoje nós vamos falar sobre um tema diferente. Nós vamos falar sobre restituição de contribuições previdenciárias pagas a mais. Olha lá como conseguir um crédito extra, Paula, aqui. Um crédito extra aí no caixa da sua empresa ou mesmo na sua conta de pessoa física, tá? Então, é um caso de aproveitamento de crédito, né? Que a gente consegue essa restituição. Já gentilmente atendeu a mais um convite desse. Maravilha, a Priscila dizendo ótimo tema. Eu sou suspeito para falar porque esse tema é muito legal. É um tema de recuperação de crédito. Salve, Paula. Seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar de novo esse convite. Sua live da semana passada foi uma das recordistas de audiência. E aí, você gentilmente aceitou participar novamente aqui para a gente bater um papo sobre mais uma oportunidade de restituição de tributos. Seja muito bem-vinda, doutora Paula Cortellini. Oi, professor Maza. Olá, pessoal, tudo bem? Que alegria, professor, estar aqui de novo. E, poxa, com uma notícia dessas, é realmente, né, uma honra e uma grande felicidade estar aqui e estar contribuindo aí com os colegas e estar com esse meu professor aqui tão querido há tantos anos que eu conheço ele. Então, boa noite a todos. Vamos falar de um tema bem bacana hoje. A Paula, gente, ela é uma das mais brilhantes alunas dos meus cursos de advocacia na escola e ela tem um escritório que vai muito bem, graças a Deus, e tem oportunidades de negócio que ela explora lá dentro do escritório dela e ela tem a generosidade de compartilhar com a gente. Ô Paula, como que a gente faz restituição de contribuição previdenciária? Quem é o cliente? Por que ele paga acima do teto? Passa a palavra para você. Certo. Bom, professor, eu vou começar pela última, né? Por que que o cliente paga acima do teto? Gente, desinformação, né? Porque assim, pense que tem lá um cliente, eu já vou te falar quem que é esse cliente, professor, muito médico, profissionais de saúde, gente como a gente, aí advogado, às vezes a pessoa recolhe pelo escritório, aí é professor universitário, aí tem uma empresa de uma outra coisa, né? Então, pessoas que têm múltiplos vínculos que geram contribuições previdenciárias. E o que acontece? Quando você soma todos esses vínculos, quando você soma a remuneração de todos esses vínculos sobre a qual incide a contribuição previdenciária, ela ultrapassa o teto do INSS. Hoje o teto é R$ 7.087,22. Então, professor, quando nós temos aí, né, esse contribuinte, e, gente, eu tô falando assim, ó, tem gente, você pega quinis, você pega uns quinis que quando você vai ver, a pessoa tá contribuindo sobre R$ 15.000, sobre R$ 20.000, valores muito acima do teto que ela não vai conseguir aproveitar previdenciariamente, né, para nada. Então, esse é o tipo de cliente que precisa desse serviço. Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco anterior a isso. Como que é o funcionamento do pagamento de contribuições previdenciárias? Para quem não sabe, quem é contribuinte de uma contribuição previdenciária? Por que que a pessoa paga? Para onde vai o dinheiro? Você pode fazer esse nosso flashback aí, para quem não lembra na graduação desse assunto? Claro, professor, perfeito. Gente, quem que tem que contribuir, né, pro INSS? Quem está vinculado ao INSS, né? A pessoa que exerce atividade remunerada, ela é segurada obrigatória, a gente diz. Segurados obrigatórios, nós temos lá a categoria de contribuinte individual, nós temos os empregados, né? Só para dar aí alguns exemplos. Então, essas pessoas vão sofrer desconto, né? O empregado vai ter lá no lerite dele, o contribuinte individual ele vai recolher pelo carnezinho, o tal do carnê, ou pela GFIP, né? Se ele é empresário, ele vai recolher ali pela GFIP. Então, essas pessoas, ou seja, gente, quem tem que contribuir, né? Quem tem que contribuir é quem exerce atividade remunerada. Exerceu atividade remunerada, vai ter, vai
vai ter o dever de recolher a contribuição previdenciária. Às vezes essa responsabilidade ela vai ser do empregador, vem o desconto no holerite, às vezes vai ser da própria pessoa pelo carnezinho lá. Tá, então, há situações em que já é descontado na fonte esse valor, assim como acontece com o imposto de renda, e muita gente, por desinformação, como você disse, nem sabe que está pagando, porque o valor já é recebido com esse desconto, junto com o desconto do imposto de renda também. Uma outra pergunta que é muito frequente, se os valores pagos acima do teto podem ser utilizados para aumentar o valor do benefício. Se isso é possível, como que se faz? Porque acho que é de interesse de todo mundo. Quem não quer, né, receber um pouquinho a mais do benefício? Com certeza. Então, professor, hoje o INSS ele é limitado ao teto. Então, o que eu contribuí acima do teto, na verdade, a gente está aí doando, né, dinheiro para o INSS, né? E o INSS, né, eu acho que a gente precisa, nós como contribuintes, a gente precisa mais da restituição do Com que o INSS de certeza. uma contribuição que não é devida. Mas, professor, te respondendo, contribuições acima do teto, pessoal, elas não ajudam em nada a pessoa a aumentar a aposentadoria. Lembrando também que as contribuições, elas geram outros, né? Outros benefícios, salário maternidade, pensão por morte, benefício por incapacidade. Então, não adianta contribuir acima do teto, porque todo mês, quando o INSS vai fazer o cálculo, ele vai pegar os valores contribuídos mês a mês, né? E ele vai atualizar e ele vai limitar o teto. Então, quando entrar no cálculo, vai entrar limitado ao teto. Então, infelizmente, essas contribuições a mais, elas não servem realmente para nada para fins previdenciários. É um dinheiro jogado no ralo, né? É um dinheiro jogado no ralo, exatamente, professor. Exatamente. E Gente, assim, ninguém. pode E falar, tem muita desculpa. pouca gente que sabe disso, né? Então tem muita gente aí sendo boa de coração e doando dinheiro para o INSS sem nem saber. Que com certeza não está precisando. Gente, para quem não é familiarizado com as coisas do direito tributário, vale lembrar que contribuição previdenciária é uma espécie de tributo. É algo que a gente paga compulsoriamente, com fundamento na lei, que não é sanção por ato ilícito. Normalmente a doutrina fala que as contribuições são uma quinta espécie de tributo: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições. Só que tem muito tipo de contribuição. Contribuição não é tudo um tributo só. Tem contribuição que é para custeio da seguridade, como é esse caso. Tem contribuições para custeio da iluminação pública. Tem salário de educação, tem de tudo. Então, essas contribuições previdenciárias, elas são pagas para custeio do sistema da seguridade, que inclui saúde, inclui previdência, um modelo complexo previsto na Constituição. Ô, Paula, antes da gente continuar, uma coisa que eu esqueci na nossa conversa passada. Qual que é o seu perfil do Instagram para quem quiser entrar em contato com você, para fazer consulta, para propor parceria? Deixa eu falar isso antes, porque depois eu esqueço. Ah, certo. Obrigada, professor. Então, gente, o Imagina. meu perfil é paula.cortellini, né, com 2 L's. paula.cortellini. Ixi, eu acho que até colocamos com L só. Não, colocamos com L só. Vou corrigir aqui na chamada. Então, gente, quem precisar entrar em contato com a doutora Paula, @paula.cortellini, escreve como fala, mas com 2 letras L. Tá? Bom, Isso. como saber, então, se a pessoa está recolhendo um valor acima do teto? Tem uma outra pergunta que eu já ia te fazer e eu vou juntar numa pergunta só, Paulo. Como que a gente faz? Se a pessoa que paga não está sabendo que paga mais, como que a gente prospecta um cliente desse? E aí você já pode responder junto de como saber que a pessoa está pagando acima do teto. Certo. Professor, esse é um daqueles casos, né, que a gente tem um possível cliente que ele não sabe que tem um problema, né? Sim. A grande maioria desses clientes, eles não sabem que tem um problema realmente. Vou te falar, professor, como eu prospecto no meu escritório. Tá. Eu utilizo marketing digital no escritório, então essa é uma forma de prospecção que para mim funciona muito, é muito válida. E eu também, como eu já tinha mencionado na nossa outra live, tenho parceria com contadores.
Uhum. Então, essa é a forma que eu chego até essas pessoas. E também na minha consulta previdenciária, né? Como, acima de tudo, eu sou previdenciarista, apesar de que a contribuição previdenciária é um tributo, então acaba tendo muita relação, na minha ficha de entrevista, e no meu checklist de análise, eu já analiso o CNIS, que é o documento do INSS, é o extrato previdenciário. Ali eu já analiso se a pessoa tem contribuições, se a contribuição da pessoa incide em remuneração acima do teto. E quando a pessoa tem atividades concomitantes, né? São as situações mais comuns em que isso acontece, pessoal. Então, a pessoa tem lá 3 vínculos, né? Às vezes você tem um médico, ele está no consultório particular, ele é perito da justiça e ele, sei lá, trabalha no hospital. Então, ele tem 3 vínculos, ganha muito bem nos 3 e está acima do teto. Então, essa é uma análise que eu já faço. O cliente já veio até mim para eu vender esse serviço. Às vezes ele não sabe, ele não veio com essa intenção, eu já vendo esse serviço. E fora isso, eu prospecto no marketing digital por profissão, coloco na linha por profissão. Tem profissões que isso acontece muito. Então, médico, profissionais de saúde em geral, gente, acontece muito, tá? Professores, professor universitário, porque muitas vezes a pessoa, ela não é só professora universitária, né? Ela tem também ali o métier base dela, que é, então, a professora de direito, ela é advogada, né? Então, nós temos essa correlação. O professor de engenharia, ele é engenheiro, ele tem uma empresa de engenharia e ele presta serviços ali à parte, de uma outra maneira. Então, professor, enfim, é assim. E, gente, parceria com o contador, como o professor falou na outra live, né? Não demonizem contador, né? Contadores são nossos É. amigos e eles podem aí nos trazer grandes clientes. Gente, pode ser que alguém esteja estranhando a doutora Paula falar sobre marketing digital. Muita gente nem ouviu falar, não sabe direito do que se trata. Faz mais ou menos 1 ano e uns 2 meses que o Conselho Federal da OAB autorizou nós, advogados, a fazermos anúncios pagos, utilizando a internet e as redes sociais. Marketing digital é a ciência que estuda a realização desses anúncios. E como a advocacia da Paula está voando, ela fez uma referência aqui a um conceito muito importante, quando ela disse de passagem que ela prospecta clientes que têm um problema, mas não sabem que têm um problema. E essa informação é muito preciosa, eu não queria deixar passar. Existem 3 tipos de clientes. Existem os clientes que têm um problema e estão procurando a solução. Todo mundo quer anunciar para esse. A pessoa já tem consciência da necessidade da solução de um problema. Tem um cliente que tem um problema, sabe que tem um problema, mas está adiando a solução desse problema. É um segundo perfil. E, finalmente, tem esse que ela mencionou, que é o cliente que tem um problema, mas não sabe que tem esse problema. Por que eu sempre digo que a gente tem que anunciar para esse terceiro tipo de cliente? Porque é mais barato e mais abundante. O que se costuma dizer é que para cada cliente que sabe que tem o problema e está procurando a solução, existem 100. Então, 100 vezes mais que são aqueles que têm um problema, mas não sabem que tem. Então, se você, para fazer uma analogia muito simples, entrar no Google e você tiver com uma torneira vazando na sua casa, você procurar um encanador, você está caracterizado no primeiro público, né? A pessoa que tem um problema e já está procurando a solução, sabe que tem. Agora, às vezes, a pessoa está pagando contribuição previdenciária a mais, dando dinheiro, como a Paula falou, para o INSS, que não precisa do nosso dinheiro, dando a mais, dinheiro jogado no ralo e consegue essa restituição. Paula, como que a gente pede, adiantando um pouquinho aqui a conversa, como que a gente pede uma restituição como essa? É uma espécie de uma repetição de indébito, né? Um aproveitamento de valor que já foi pago. Como que você tem feito e você aconselha as pessoas a fazerem? Então, professor, identificado, né, que o cliente tem esse direito, você tem 2 vias, na verdade. Você pode pedir administrativamente, que é pelo Perdicomp, tá? Você vai ter ali, né, gente, você vai ter ali um prazo de 5 anos, então você tem ali a prescrição dos 5 anos para trás, você consegue pedir valores retroativos de 5 anos e vai vir corrigido, tá? Só que, professor, o Perdicomp, ele é muitíssimo demorado. Até hoje mesmo, eu estava vendo uma jurisprudência de um caso do escritório justamente sobre isso.
e a sentença em primeiro grau ela extinguiu, falando que não havia interesse de agir por não ter feito um pedido administrativo. Deus, Porém, pai. em grau de recurso, ela foi reformada, falando que não tem como obrigar o contribuinte a ir para o Perdicomp, a pedir administrativamente, justamente porque, primeiro de tudo, como o professor falou, a contribuição previdenciária ela é compulsória. Uhum. Então, pela própria natureza compulsória dela, se a pessoa está tendo o desconto, né, está pagando indevidamente, isso já configuraria o interesse de agir para ir para o judiciário. Então, professor, em resumo, a pessoa pode pedir administrativamente pelo Perdicomp, mas é um sistema muitíssimo demorado. Então, muita gente acaba indo direto para o judicial. E nós temos amparo aí, gente, em jurisprudência, tá? Isso daí já está muito bem consolidado, que você pode ir diretamente, porque pela natureza compulsória, o desconto indevido já configura o direito, o interesse de agir aí dessa ação de restituição. É uma barbaridade tão grande o judiciário condicionar a análise de uma ação ao esgotamento da via administrativa que eu tenho uma hipótese. Eu acho que os juízes sabem que isso não é indispensável, mas que é meio que uma preguicinha, vamos dizer. Você extingue o Uhum. processo, se colar, colou, uma ação a menos tramitando na vara, mas realmente no Brasil não existe, pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição, o dever de você ir para a via administrativa antes de recorrer ao judiciário. Paula, perdoa a minha ignorância, eu sei que essa é a pergunta de muita gente que está nos ouvindo agora. O que é Perdicomp? Gente, olha, Perdicomp é um sistema da Receita Federal em que você pede a restituição de valores pagos a maior, né? Valores contribuídos a maior. O Perdicomp, ele pode ser acessado ali do computador do contribuinte mesmo, gente. Tipo, a própria pessoa, ela pode acessar e pedir o Perdicomp. E entrar, né, no Perdicomp, baixar o modo ali do Perdicomp. Assim como tem a declaração do IR, professor, que a pessoa consegue baixar o módulo, sabe, no computador e ela mesma fazer. A gente tem esse mesmo procedimento aí para o Perdicomp. É, o que é o problema do Perdicomp? O Perdicomp ele é bem chatinho, porque você tem que lançar competência por competência. É claro que as pessoas não têm habilidade, né, com o Perdicomp. Então, se ainda fosse esse o problema, né, mas fosse um sistema eficaz, eficiente, que a gente recebe o dinheiro rápido, né, ainda valeria a pena tentar por ele. Mas, professor, eu tenho ido direto pela via judicial, né, e tem dado certo. Mas é claro, né, quem quiser aí tentar, o Perdicomp, ele está aí à disposição do próprio computador, não precisa ter não é nada de especial, gente. Não precisa ser contador, não precisa ser advogado, né? Qualquer cidadão pode acessar. Uso da via administrativa, para não falar que eu não conheço nenhum caso que funciona rápido, eu conheço o caso de Simples Nacional, quando o Simples é pago a mais, é possível você fazer um pedido administrativo de restituição e esse funciona 2 meses, 3 meses mais tardar, mas por uma razão simples. O fisco não devolve o dinheiro, ele acredita o valor na conta da empresa e aí a empresa pode pagar o Simples com esse desconto. Então, como o dinheiro não sai do bolso do fisco, é mais fácil de conseguir administrativamente. É um site, é um programa, na verdade, né? Bom, se a pessoa digitar no Google Perdicomp, com certeza absoluta, a primeira ocorrência já vai ser o link para baixar esse programa. Essa dica é muito legal mesmo que você passou. Tem uma pergunta aqui, o nome é engraçado do perfil. É Fuxico, mas não é o Fuxico, aquele, acho que tem um site famoso, né? Douglas Flutuante. A pergunta é: servidor público nomeado tem que ser contribuinte obrigatoriamente? Olha, tá difícil de entender o que você está considerando como nomeado. Nomeado pode ser tanto um concursado quanto alguém nomeado para um cargo em comissão. Eu acho que a Paula pode responder genericamente. Servidor público é contribuinte dessa contribuição? Olha, professor, aí, né, servidor público acontece o seguinte, né? A pessoa, ela é aprovada no concurso, ela é nomeada, ela toma posse, ela entra em exercício, né? Esse é o andar da pessoa desde a aprovação. Só a nomeação,
ela não está em exercício. Se ela só está nomeada, ela não está oferindo remuneração, né, do serviço público. Então, professor, se eu entendi, né, se ela quer dizer que só está nomeado, não está ainda no exercício da função pública, então ela não está recebendo remuneração, ela não está contribuindo. Agora, só, professor, para deixar claro, né? Digamos aí que essa pessoa esteja, o Fuxico, né? Ele esteja querendo dizer que se trata de uma pessoa que foi nomeada e entrou em exercício. Gente, essa questão da restituição das contribuições previdenciárias, ela é no INSS porque a gente tem limitação do teto. Então, claro, se é um servidor público que não é efetivo, ele não está vinculado ao RPPS, ao Regime Próprio de Previdência do Servidor Público, aí ele está contribuindo para o INSS, ele está no RGPS, e daí sim, a gente pode sim aplicar tudo que eu estou falando aqui. Agora, se ele está, gente, vinculado ao RPPS, Servidor Público Efetivo, com contribuição vertida para regime próprio, no regime próprio não existe limitação do teto, tá? Então, no regime próprio, a gente não existe essa conversa aqui, porque não existe teto de RGPS, né? Salvo, né, professor, aí só não vale a pena a gente entrar nesse tema, porque daí já vamos sair muito. Claro, né, gente, não estou falando também do servidor que fez opção por previdência complementar, daí ele se limita ao teto do RGPS. Então, essa pergunta foi bem genérica, né, professor? Eu respondi em termos bem genéricos, mas espero que tenha dado para tirar alguma conclusão eu acho que é daí. isso mesmo. A Rosana Bott está fazendo uma outra pergunta. Doutora Paula, como você costuma fazer o cálculo dessas contribuições pagas a mais? Eu acho que é o próprio PEREDCOMP, se for na via administrativa, né? Então, professor, eu já pego, eu já vou com as contribuições, né? Já vou com os valores feitos. Então, eu já sei o quanto que deve ser pedido de restituição. Gente, o que você tem que ver é o seguinte, o quanto que passou do teto e o quanto que foi pago nessas outras atividades. Porque assim, professor, eu já vou engatar numa outra questão, de como resolver essa questão, né? Porque a pessoa, hoje ela está tendo aí descontos a mais. E daí, como que para de ter esses descontos a mais? Ela vai ter que ficar sempre pedindo restituição, né? Eu já vou responder a pergunta aqui da nossa colega. A questão é a seguinte, gente, a pessoa ela tem que eleger uma das atividades como principal. Então, ela tem 3 atividades vinculadas ao INSS que ela recolhe contribuição previdenciária. Ela tem que escolher uma delas como a principal e ela informar as outras secundárias, né? Por exemplo, vai informar o RH da empresa para a qual ela trabalha, que é uma atividade secundária, para não recolher mais aquele valor que ultrapasse o teto. O que ela vai ver? Ela vai ver o quanto que ela recolheu de contribuição previdenciária mesmo. Então, se ali ela passou do teto R$ 3.000 e ela recolheu uma alíquota de 20% aí desses R$ 3.000, então ela recolheu R$ 600 a mais de contribuição. Aí ela tem que ver qual foi a alíquota aplicada, né, nessa atividade secundária, se ela recolheu no carnezinho dela, o quanto foi essa alíquota, o quanto realmente foi o recolhimento, ou ali com o empregador dela, o quanto que foi descontado no holerite. E vai fazer assim, o quanto que é o teto da Previdência, o quanto que ela recolheu a mais, e vai ver que alíquotas incidiram a mais também, que valores efetivamente ela despendeu, né, a mais para ultrapassar esse teto. E é sobre esses valores que ela vai pedir de volta. Gente, nós estamos chegando a quase 30 minutos aqui, por incrível que pareça, passou muito rápido e eu tenho um compromisso com as pessoas que fazem live comigo da gente não passar desse tempo para a pessoa ter os afazeres dela num horário tão inconveniente como esse. Então, eu queria deixar uma última pergunta, Paula, que é uma das maiores dores da advocacia hoje, se não é a maior de todas, que é a precificação. Como que alguém que está começando, que pega um cliente nessa situação, consegue prospectar, como que se cobra numa causa como essa? Certo, professor, olha, no meu escritório, né, isso é um cálculo que é feito. Tudo que é um cálculo a ser feito, eu cobro mais a depender ali do valor da consulta que a pessoa pagou. Eu tenho ali, no meu escritório, nós temos planos, né, de consulta, ela começa em R$ 300 e ela pode chegar até R$ 1.000. Tem casos até que vão um pouco mais, quando é um parecer mais complexo e tudo. Mas, professor, em geral, eu chego a R$ 1.000. Então, se a pessoa já pagou 300
e eu vou ter que fazer esse levantamento, eu identifico a situação e eu vou ter que fazer o levantamento, então eu cobro mais aí 700 para fazer o levantamento. Seguindo em frente, professor, cobro 30% dos valores a serem restituídos. Gente, é muito importante você prestar atenção nessa estratégia que a Paula está explicando. Tem que cobrar um valor de partida, não fique advogando só no êxito, ainda que você preste um serviço antes de entrar com a ação, como é a realização de um cálculo desse, e para compensar, sempre cobrando alguma coisa de partida, para compensar um percentual melhor sobre o proveito econômico. Eu tenho sugerido justamente esse percentual de 30% sobre todo o benefício que o cliente terá com a ação. O cálculo é relativamente simples de fazer, né? Pega o valor da causa, o valor atualizado da condenação, veja qual foi o benefício que o cliente teve. 30% são valores que são revertidos para nós. Importante, coloque direitinho, com muita clareza no contrato. Não tem como exercer advocacia sem fazer contratos muito detalhados. Paula, muito obrigado mais uma vez pela sua generosidade e passo a palavra para você para algumas considerações finais. Hein? Muito obrigado novamente. Obrigada, professor. Foi, né, muito legal, um prazer enorme estar aqui novamente. Eu agradeço a oportunidade. Gente, eu agradeço a todos vocês que estão me acompanhando da live anterior, né? Estão me acompanhando agora. O recado, professor, que eu daria para os colegas advogados, porque eu vou te falar, professor, a minha advocacia mudou faz 4 anos. Eu atuo há 11 anos. E, gente, eu peguei o escritório dos meus pais. E muita gente olha e fala assim: ah, pegou o escritório do papai e da mamãe. Mas eu peguei um escritório que estava todo virado. E eu levei esse escritório virado por um tempo, até eu escolher serviços estratégicos que, como o professor falou, a pessoa não sabe que tem o problema porque é um mar azul enorme, né? E comecei a trabalhar com conteúdos informativos e buscando parceria com outros profissionais. E, professor, se hoje eu pudesse dar alguma dica para um colega que está começando, que está tentando se encontrar, né? São esses serviços que estão aí na beira de campos diferentes da advocacia, como o tributário, né? O previdenciário, eles ficam ali numa margem cinzenta, né? E apostar em consultoria, você ter um consultivo forte no seu escritório, justamente aí, como o professor falou, para você já se capitalizar, né, e não ficar trabalhando no êxito. Isso, gente, mudou a minha vida, né? O professor Maza está falando isso agora para vocês com todas as letras, né? Não precisa sofrer os 4 anos que eu sofri. Então, professor, com certeza esse aí é meu recado para quem é iniciante, para quem não é, mas para quem está tentando viver aí dessa nossa profissão maravilhosa, né, que é a advocacia. Verdade. Gente, eu recomendo vivamente que vocês sigam a doutora Paula. Estamos deixando aqui o perfil dela no Instagram, então anote aí com bastante calma. @paula.cortellini, com 2 letras L. Esses sobrenomes italianos com letra dupla são uma complicação, viu? Posso falar de É carteirinha verdade, aqui. professor. O teu também, né, professor? Nossa, 2 o E's, meu... né? Você passa, tenho certeza que você passa a vida inteira falando Cortellini com 2 L's, igual eu falo Maza com 2 Z's. Então é Exato. paula.cortellini com 2 letras L, tá? E esse é o perfil. Aproveita para seguir agora, senão depois você vai esquecer. É um perfil muito legal. E você pode também, vendo as publicações da Paula, você pode ter ideias também de como fazer os seus anúncios aí. Valeu, gente. Então, boa noite. Nos vemos aí na próxima oportunidade. Sexta-feira, 11 horas da manhã, falando de compliance e improbidade administrativa. Boa noite. Esse foi mais um episódio do nosso programa e podcast Advocacia Tributária. Até mais, gente. Nos vemos na sexta. Tchau.